Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Amor pela Palavra. Nós estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo com um novo tema. Nós estamos iniciando nesse vídeo um novo estudo, onde estaremos falando sobre a vontade de Deus. Eu quero desde já agradecer a todos os inscritos, a todos que acompanham o nosso canal. E quero te convidar para orar. Vamos orar, convidando o Senhor para estar conosco nesse momento. Pai querido, te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos em Tua presença, falando sobre o Teu amor, sobre a Tua vontade, falando sobre a Tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar cumprindo assim um desejo que veio do Teu coração para o nosso coração. Nós te pedimos sabedoria, nós te pedimos que a Tua palavra alcance os corações, que a Tua palavra chegue aos lares e que os lares sejam abençoados para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, iniciando esse tema de hoje, é um tema muito bom falando sobre a vontade de Deus. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia e nós vamos estar lendo o texto que eu escolhi para hoje, para ser como texto base do nosso vídeo. E está em Provérbios 3, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Queridos, no vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a confiança que nós, como cristãos, precisamos ter em Deus. Porque sem confiar em Deus, não tem como a gente aproveitar do que Deus tem para nós. Porque o Senhor, Ele nos fez promessas, Ele cuida de nós, Ele nos guarda, nos orienta. Tudo isso pode acontecer nas nossas vidas a partir do momento em que nós cremos e confiamos no Senhor. Mas aqui, no Provérbios que nós lemos, aqui no versículo 5, diz para que a gente não venha se embaraçar no nosso próprio entendimento. Por quê? Porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus como Salvador, mas não queremos deixar Deus ser o centro da nossa vida. Nós até dizemos que Deus é o dono. Deus tem o controle, mas nós quase sempre não colocamos a nossa vida no controle das mãos do nosso Senhor. E nós fazemos o que nós queremos. E não é dessa forma. Nós somos orientados pela palavra de Deus a fazer a vontade de Deus. E nesse novo estudo que nós vamos começar hoje, estamos aprendendo um pouco sobre como fazer a vontade do Senhor. E hoje nós vamos começar com esse tema. E eu quero começar aqui com vocês falando que a Bíblia se refere à vontade de Deus em pelo menos 3 sentidos. Que é a sua vontade permissiva, a sua vontade soberana e a sua vontade como centro para as nossas vidas. Que é essa que nós precisamos adquirir, que não é difícil. Com a palavra de Deus, nós conseguimos fazer a vontade do Senhor e agradá-lo. E eu quero ler aqui no Salmo 40, versículo 8, um versículo para você, que o salmista Davi, ele disse assim: Deleito-me em fazer a tua vontade,
Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deleito-me em fazer a tua vontade. Mais abaixo no versículo ele diz que a lei do Senhor está no seu coração. Ele faz um paralelo entre lei e vontade. Você percebe no versículo que tem um paralelo entre lei e vontade. De certa forma, o apóstolo Paulo também faz esse paralelo. E eu quero ler para você em Romanos 2, versículo 17 e 18, que diz: Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas a gente não está mais no tempo da lei, a gente já vive no tempo da graça. Mas há coisas que Deus deixou escritas na lei que ela serve para a gente hoje e vai servir sempre. Porque lei é o sinônimo de instrução. Veja só, Deus requer de nós uma fé obediente, a fim de que nós guardemos a sua lei em nosso coração para fazermos a sua vontade. Quanto maior for a nossa harmonia com Deus, em oração, em leitura da palavra, em comunhão, em fé, em obediência, mais chances nós teremos de fazer a vontade do Senhor. Em João 15, versículo 10, diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, de mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João fala aqui que nós, guardando os mandamentos do Senhor, permaneceremos no seu amor. Imagine, no versículo 18 que nós acabamos de ler em Romanos 2,18, nós somos instruídos por lei. Lei significa essencialmente instrução. Em outras palavras, como em sua lei o Senhor nos instruiu em que caminho nós devemos andar, quais foram os planos que ele traçou para as nossas vidas, nós precisamos entender que ser instruídos pela palavra de Deus, ser instruídos por lei, pode e significa que nós estaremos assim cumprindo a vontade do Senhor a partir do momento em que aceitamos esta instrução. Nós temos a opção de não querer fazer, né, a vontade do nosso Senhor. Mas de que forma agradaremos a Ele? Se nós vivermos errantes, se nós vivermos ao nosso próprio bel prazer, fazendo a nossa própria vontade, não consigo entender como agradaríamos ao Senhor. Então aqui, os versículos 12 e 13 de Romanos, diz assim, Romanos 2, versículos 12 e 13. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas isso não desfaz tudo que a irmã falou até agora? Parece que sim. Mas vamos continuar no versículo e ver o que o versículo diz. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então não é que desfaz o que eu estou falando. Está dizendo o seguinte, que se eu tão somente ouvir, não serei justa diante do meu Senhor. Mas se eu ouvir e praticar, serei justificada diante do meu Senhor. E muitas vezes acontece isso, sabe? Nós lemos um pedacinho da palavra de Deus ou um versículo da palavra de Deus e achamos que estamos corretos,
mas acontece dessa forma porque nós não lemos o contexto. Não lemos o que vem antes do versículo ou após o versículo, que deixou você ali cheio de razão. A Bíblia precisa ser lida da forma correta. Você não pode pegar um versículo solto. Você precisa entender esta palavra para que você venha falar dela com propriedade, certo? E aí, assim, nesse versículo, Paulo emprega o termo lei como a vontade de Deus sendo revelada à raça humana. Se você ouvir a palavra de Deus, de nada adianta. Sem submissão e obediência, não adianta. Nós precisamos cumprir. Nós precisamos ter uma fé obediente. Vou ler aqui para vocês em Romanos 16, versículo 25 e 26. Romanos 16. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Romanos 16, versículo 25 e 26, que diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e ele se manifestou a todas as nações para obediência da fé. Então, assim, nós precisamos, como cristãos, pela manifestação de Jesus Cristo, obedecer à fé. E se o Senhor diz que nós precisamos cumprir a lei para sermos justificados, é isso que nós temos que fazer. E como nós faremos isso? Como eu já falei em alguns versículos, em alguns momentos anteriores, nós faremos com a leitura da palavra, guardando essa palavra em nossos corações, aprendendo sobre ela, para que nós venhamos viver uma vida mais reta, sem pecados. Não quer dizer que nós não somos pecadores. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então nós somos pecadores, mas nós podemos tentar viver uma vida mais reta, mais justa diante do nosso Senhor. Como? Cumprindo a sua palavra. E aqui eu vou ler para você em Gálatas 2 bons exemplos de como cumprir a lei. Gálatas 5, versículo 14, diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que lei boa para nós cumprirmos na nossa vida. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é uma lei que com certeza, se nós quisermos, estaremos fazendo a vontade do Senhor e o agradando. E o outro exemplo que eu quero dar para vocês está em Gálatas 6, versículo 2, que diz: olha que legal, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Pense que coisa preciosa. Levar as cargas uns dos outros é um trabalho de ordem divina. Deus manda, Deus quer que nós sejamos fraternos, que nós sejamos amáveis, que nós cuidemos uns dos outros e levar as cargas uns dos outros com toda certeza é algo que deixa Deus bem feliz. Então, se cumprir a lei, cumprindo os mandamentos, guardando os mandamentos, cumprindo a vontade do Senhor, com certeza é algo que deixa Deus bem feliz. E não é impossível para nós fazermos. Entendeu? Então, assim, para encerrar esse vídeo, eu quero ler em Atos 6, versículo 7, que diz o seguinte. Atos 6, versículo 7. Está logo aqui, pertinho de Romanos. Deixa eu abrir para você. Atos 6, versículo 7, que diz:
E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, mais uma vez, o texto vem para nós como um alerta que nós precisamos ter uma fé obediente ao Senhor. Dessa forma, a palavra de Deus cresce em nossas vidas e nós com certeza estaremos no caminho certo para fazer a vontade do nosso Deus, certo? Crescer na palavra de Deus é crescer na graça e no conhecimento. Com certeza nós estaremos fazendo a vontade do nosso Pai. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.